Oi, gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando sobre o bode expiatório, tá, gente? Por que o bode expiatório ele tem mais chances de sair da dinâmica abusiva do que os demais, né? Porque tem muito, gente, tem muitos tipos. Tem o bode expiatório, tem o... Tem o... Tem a criança invisível, tem o dourado, né? Geralmente se fala do bode e do dourado, né? Mas tem a criança invisível, tem vários tipos lá de filhos, e não são só filhos, tá, gente? Eu já vi esposa ser feita de bode, tá? Eu já vi esposa ser feita de bode. Qualquer um pode ser o bode. Aqui a gente fala de mãe, muito lugar fala de mãe, mas tem pai também. Uma vez eu perguntaram assim, Sara, por que você acha então que o pai narcisista quase não é citado? Sabe por quê, gente? Na nossa sociedade, é muito fácil pro pai se afastar dos filhos. Principalmente se ele for separado da mãe da criança, faz uma visita a cada semana. Não precisa ser uma visita super afetuosa, paga uma pensão e acabou. Ele não é obrigado a conviver todos os dias. Então, se ele for narcisista, ele não vai se conectar a esse filho. E depois que o filho fica maior de idade, então, nossa, aí é que ele não vai ver mesmo, e aí é que ele não vai contribuir com nada para a vida do filho mesmo. Então se fala muito das mães, porque as mães, elas, na grande maior parte das vezes, elas ficam com a guarda dos filhos. Para um homem sair fora e fazer o mínimo não é tão difícil. Agora, uma mulher já fica mais difícil. A não ser que essa mulher delegue essa criação desse filho para uma outra pessoa, ou doe para adoção. Mas vamos ser francos, gente, a pessoa. É, 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 se ela for doada para adoção por uma mãe narcisista, ela não vai nem saber que ela tem mãe narcisista, né? Mas e as mães que ficam com os filhos? O que vai acontecer com elas? Elas vão sofrer, né? Então não é só mãe, gente. Tem tio, tem tia, tem avó, tem cuidador, tem cuidadora. Tem avós também. Eu já vi vários casos, pessoas que me escrevem e falam de avós. Tá, gente? Porque muitas vezes a mãe, acontece alguma coisa com a mãe, com o pai, eles não podem criar e essa criação é delegada para as avós. Quando essa criação é delegada para as avós, elas meio que, se for narcisista, gente, pelo amor de Deus, vai ser tão ruim quanto se fosse uma mãe. Lembrando que muitas avós narcisistas, elas tentam tirar a guarda do filho para ficar para elas. Eu já vi tanta história assim, que eu não me surpreendo mais. É muita avó querendo tirar a guarda do filho ou da filha, falando, minha filha ou meu filho é um incompetente, não sabe criar o próprio filho, a própria filha, então eu quero pegar pra mim. Mas não é porque eles amam a criança, não. Tá, gente? Esses avós, esses avós, essas avós, eles não amam, não. É que eles querem mais alguém pra dominar, pra manipular. É mais fácil manipular criança, né? Do que adulto. Então, geralmente, eles tentam tirar a guarda da mãe. Eles tentam afastar a mãe da criança, gente. É impressionante. Mesmo que a mãe da criança seja a própria filha. Já vi muito, 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 muito. Não aconteceu comigo porque eu não tenho filhos, né, gente? Mas já vi muito. Mas vamos falar aqui do bode, gente. A questão do bode é o seguinte. Feliz ou infelizmente, eu não sei se é feliz ou infelizmente, vocês podem comentar aqui embaixo se vocês quiserem. Lembrando que o comentário ele é liberadaço. A gente aqui não faz moderação de comentário. Porém, usem fakes. A gente usem fakes. Por que usem fakes? Porque muitos casos, houve já muitos casos de pessoas que tiram print e mandam para as pessoas abusivas. E tem gente abusiva, meu, que não se importa até de matar. Não se importa até de matar. Fala assim, cadeia não é pra cachorro. Cadeia é pra gente. Então eles vão pra cadeia. Enfim, é que em caso de assassinato acho que fica um tempinho, né? Não é só pagar uma fiança e sair. Em caso de assassinato fica um tempinho na cadeia. Mas principalmente se for réu primário, dali um tempinho já tá livre. Toda aquela comutação de pena. E aqueles negócios lá, como é que é? Bom comportamento e vários outros atenuantes, advogado arruma lá para eles, né? E solta eles, em alguns aninhos ele já tá livre, leve e solto na sociedade.
muitas vezes, principalmente se tiver fortes traços narcísicos ou psicopáticos, não tá arrependido e vai voltar para a sociedade para tocar o terror, né? E muita gente não tem medo de cadeia, não, gente. Muita gente não tem medo de cadeia, não. Muita gente vai mesmo, fica uns aninhos depois sai. Muitos criminosos hediondos de crimes hediondos casaram na cadeia ou saíram da cadeia e casaram de novo. Coisa mais fácil. Tem gente que adora bandido, tem gente que ama bandido, adora bandido. Então, gente, você pode, se você tirar um print de um comentário com o nome real aqui e mandar pra pessoa abusiva, você pode estar selando a morte dela. Porque o outro lá ou a outra lá vai preso. Fica um tempo na cadeia, sai. E refaz a vida, gente. Refaz a vida. Até maníaco do parque recebeu não sei quantas cartas de admiradoras, né? Então você imagina uma pessoa que matou alguém e não foi no nível de maníaco do parque. Com certeza vai refazer a vida quando sair, gente. Mas a pessoa que morrer não tem mais volta. A pessoa que morrer não tem mais volta. Uma vez uma frase que uma amiga minha que é advogada falou: se você tiver uma pessoa abusiva na sua família, medida protetiva não adiantar e nada adiantar, meu, reaja fisicamente. Nossa, Sara, que horror reagir fisicamente. Mas, gente, depender da tua vida, se for a tua vida e a dele ou dela, reaja fisicamente. Porque da cadeia se sai. Ela falou assim, meu, da cadeia se sai. Do caixão não se sai mais. Então, se for pra você morrer ou um filho seu morrer, prefira que o abusador morra. Nossa, será que pesado? Mas é claro que isso é só para casos extremos de legítima defesa. Eu não tô falando pra você matar o narcisista sem ele ameaçar a tua vida. Mas tem uns que ameaçam a tua vida sério. Tem uns que vão pra cima de ti pra te esfaquear com arma branca ou até mesmo com arma de fogo. E eles falam assim, meu, se num embate você vê que é entre a sua vida e a do seu filho, vai pra cima mesmo se for um caso extremo de vida ou morte. É legítima defesa. Mas às vezes, por um tempo, você pode pegar uma cadeia. Mas ela falou, da cadeia se sai, do caixão não sai. Entendeu? Num caso extremo de risco de vida, quanto caso aí, gente? Nossa, tem uma página aí que fala de mortes de esposas de maridos abusivos. Gente, mas assim, a mulher tinha 6 BOs, 7 BOs. E o Estado vai lá, põe uma medida protetiva, ou o cara vai preso, fica um tempo, depois sai, ele vai lá e mata a mulher. Eles não se importam de ir pra cadeia. Eles não se importam de ir pra cadeia. Eles falam cadeia não é pra cachorro. Eu já ouvi essa frase. Não de pessoa que me abusou, mas eu conheci uma mulher que apanhava, que o marido dela falava assim, e daí? Cadeia não é pra cachorro. E ele falava mesmo que ele ia preso mesmo. E dane-se. Tem gente que é assim, tem gente que é tão perversa que ele prefere continuar abusando, batendo e às vezes até matando. Vai preso, sai, entendeu? O sistema prisional no Brasil, ele relaxa muito, principalmente com crime hediondo. Eu tô pra ver. Porque às vezes um ladrão de galinha, uma pessoa que roubou um negocinho, ela é tratada com mais dureza do que uma pessoa que assassinou, fez um negócio assim. Eu tô pra ver, gente. Eu tô pra ver. Então, gente, não fiquem pegando e colocando print, porque vocês podem selar a morte de alguém. Tem gente que não tem medo de ir presa. Tem gente que não tem medo de ir presa. Tem gente que não tem medo de ir presa e mata mesmo. Por isso que essa minha amiga que é advogada falou que num caso extremo de risco de vida, se a pessoa vier pra cima de você pra te matar ou pra matar um filho seu, infelizmente, às vezes você tem que reagir fisicamente também, porque ela falou da cadeia se sai. Do caixão não se sai mais. O abusador sabe disso. Ele prefere ir pra cadeia pra continuar abusando dos outros, sai de lá e continua abusando, mas ele sabe que aquela vítima do caixão, ela não vai sair nunca mais. Entendeu? Aquela do caixão, ela não vai sair nunca mais. Então, gente, em casos extremos, eu creio que sim, a gente pode e deve reagir como legítima defesa para defender a nossa integridade física e para defender a integridade física dos filhos ou de qualquer outra pessoa. Mas isso é num caso extremo, tá, gente? Eu não tô falando em qualquer caso. Eu tô falando em caso extremo. Se a pessoa vier pra cima de você com uma faca, se ela vier pra cima de você com uma arma.
sai correndo, ou se a pessoa vier pra cima de você a ponto de te matar, reaja, entendeu? Porque tem muita gente que tem 5, 6 medidas protetivas e acaba sendo morta. Acaba sendo morta, tá, gente? Acaba sendo morta mesmo. Então, da cadeia se sai. Do caixão não se sai mais. Mas vamos voltar pro bode, né, gente? Vamos falar do bode. Então, comentem à vontade, mas comentem com fakes. Porque aí, se vier printianes e printianos, malucos e malucas, que sempre tem malucos e malucas por aí, eles vão tirar o print, mas não vai ter seu nome ali. Também não cite nomes, não cite circunstâncias, não cite ano, não cite cidade, não cite nada. Só fala assim, olha, meu ex ou meu pai, minha mãe fazia isso, 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 numa determinada época da minha vida e agora não... tal, tal, tal. Conta assim, por cima, as circunstâncias, tá, gente? Vamos lá que eu já tô enrolando muito. Vamos falar aqui do bode, tá, gente? O bode, os papéis, gente, eles não são estanques. Eu, por exemplo, eu fui criada pra ser dourada. Não vou falar de quem, né? Que tem gente que ainda tá viva. Engraçado que os abusadores, eles são tão sem vergonha que eles são capazes de te processar por você falar a verdade na internet. Ah, eu vou processar ela porque falou aqui, eu falei isso, aquilo. Então eu nem falo quem é. Porque é para não ter dor de cabeça. Processar pode processar, porque todo mundo pode, né? Todo mundo pode processar por qualquer coisa. Ganhar são os 500. Mas para me salvaguardar, eu não falo nem quem é. Mas, dentro de uma determinada dinâmica, que eu não vou falar qual é, eu fui criada pra ser dourada. Entendeu? Mas eu não tenho personalidade pra ser dourada, gente. Eu não tenho personalidade pra ser dourada. Eu sou uma pessoa que, apesar de todos os defeitos que eu tenho, eu não gosto de fazer o outro sofrer à toa. Eu não gosto de maracutaia. Eu não gosto de maracutaia. Se eu tenho dívidas, eu quero ao máximo renegociar essas dívidas para eu poder pagar elas no mínimo tempo hábil possível. Eu tenho um senso de dever muito forte, entendeu? Eu tenho um senso de dever muito forte. Então eu não tenho personalidade para ser dourada, porque o dourado, gente, ele encobre as sacanagens do abusador principal, né? Quando a gente tem uma família abusiva, gente, a gente geralmente tem uma pessoa ali no meio que ela ou ele, pode ser ele também, ela faz as maracutás todas e toda a família gira em torno dele ou dela. O dourado geralmente vai ser facilitador de muita sacanagem, muita sacanagem mesmo. As pessoas falam assim, mas mãe é sagrada, pai é sagrado. Gente, eu já vi mãe e pai, óbvio que eu não vou falar onde, mas eu já vi mãe e pai dar golpe na praça, em certos lugares, em certas circunstâncias, e chegar pro filho e falar assim, filho, me ajuda lá, me dá seu nome, porque o próprio abusador já deu golpe na praça e ele tá com o nome sujo. Ele ou ela quer dar um novo golpe na praça usando o nome do filho. Isso é mãe sagrada, gente? Isso é pai sagrado? Tem muitas mães, já me chegaram muitos relatos de mães que facilitam o abuso sexual de menores. É o famosíssimo caso, infelizmente é comum, é horrível, é hediondo, mas infelizmente não é raro, de pessoas que estão, por exemplo, enfim, casadas com um padrasto, ou às vezes com um pai de sangue, que abusa da criança, a mãe fecha os olhos. Você acha que essa mãe é sagrada? Você acha que esse pai que abusa é sagrado? Você acha, por exemplo, vocês lembram daquele caso daquela menina que ela ficou grávida aos 10 anos de idade? Não faz tanto tempo, faz alguns meses só. E por ela precisar do SUS, é que descobriram o caso dela e repercutiu no Brasil inteiro. Porque se ela não tivesse engravidado, ninguém nem ia saber. Aí muita gente falou, mas não é culpa da família, porque tal, porque tem que trabalhar. Gente, você percebe quando a criança tem mudança de comportamento? Você percebe quando a criança começa a ficar muito sexualizada? Ela começa a falar de coisas sexuais. Eu tive uma aluna que eu acho que ela não foi abusada sexualmente, mas a mãe fazia coisas sexuais na frente dela, tanto que a mãe perdeu a guarda, quem ganhou a guarda foi a avó.
Ela falava de coisas super sexuais com 7, 8 anos. E eu tinha que chamar atenção, eu tinha que falar, fulana, não fala isso na aula. Não fala isso na aula, porque tem amiguinhas do lado, elas não querem escutar. Isso não é ambiente para falar disso. Você acha que ela entendia? Por que ela não entendia? Porque naturalizou aquele comportamento. A mãe fazia coisas sexuais na frente dela. Por que na cabecinha dela, de criança, por que ela não pode falar de coisas sexuais no meio da sala de aula? E ela falava, e eu chamava atenção, eu chamava a avó, e a avó era aquela de, não, tem que botar no quarto escuro, tem que bater. Aí quando a avó ia bater, quando a tia ia bater, ela vinha chorando pra mim. Ai, tia, minha tia vai me bater. Fala pra minha tia não me bater. Eu falava, vou falar com a sua tia pra ela não te bater. Mas você não pode mais falar essas coisas na aula. E nem em casa. Você não pode falar. Entendeu? É triste você ver uma criança de 7, 8 anos já desse jeito. Gente, ela não vai ficar assim só na infância. Ela vai ficar assim pro resto da vida. Ela vai ficar com uma sexualidade deturpada pro resto da vida. Você acha que essa mãe é sagrada? Vocês estão entendendo, gente? A gente, como eu dei aula há muitos anos, eu vi muita barbaridade em sala de aula. Eu vi muita barbaridade. Então, vocês acham que essa mãe é sagrada? Essa mãe que faz coisa sexual na frente da filha? Vocês acham que ela é sagrada? Mas ela também foi criada dentro de um contexto de abuso. Legal, ela foi criada num contexto de abuso, mas ela quer se curar. Porque eu acho assim, gente, você pode ter o problema que for. Eu já vi ladrão se regenerar. Eu já vi pessoas do mundo do crime se regenerar. Como eu trabalhei também na rua aqui de São Paulo, eu já vi tudo quanto é tipo de gente se regenerar. Nem todo criminoso é psicopata. Mas ele tem que querer. Se ele não quer, não tem jeito. É a mesma coisa alcoólatra. Alcoólatra, no meu caso a compulsão alimentar. Se eu não tivesse consciência da minha compulsão alimentar, eu nunca ia conseguir dar o primeiro passo para tentar controlar. O alcoólatra, ele tem que dar o primeiro passo, que é admitir que ele está numa dinâmica ruim na vida dele ou dela. Entendeu? E assim, gente, voltando pro bode, né? A gente fala de um monte de coisa e volta pro bode. O dourado é facilitador, gente. Facilitador de golpe na praça, facilitador de pedofilia, facilitador de tudo que se imaginar que é baixaria. E a pessoa abusiva, gente, ela não tem o mínimo senso de dever. Assim, nossa, eu não posso fazer isso pro próximo, né? Porque se eu fizer essa porcaria aqui pro próximo, ele vai sofrer. Não, ele não tá nem aí. Ele fala assim, é assim mesmo, e a vida é assim mesmo, e se você não bate, você apanha. É assim que eles falam, gente, é horrível. Gente, vocês acham que eu gosto de falar isso aqui? As pessoas falam de mim, que o meu linguajar é meio duro, é meio seco, mas é que eu já vi muita besteira na minha vida. E é o linguajar que eles usam, e é horrível. Não é porque eu gosto, não. Porque eu não gosto, eu abomino, eu tenho nojo. Mas a gente tem que falar dessas coisas, a gente tem que expor essa porcaria, que é pra gente evitar que continue acontecendo, entendeu? Principalmente abuso de criança, que é algo que me revolta muito. E abuso não é só toque, não é só penetração. Abuso por exemplo, também eu tive um outro aluno, mas isso com homem é bem mais comum, do pai ou do tio pegar um menininho de 9 aninhos, 10 aninhos, criança ainda, e levar ele pra ver filme pornô, pra ver revistinha de mulher pelada, porque ele acha que ele vai transformar o filho dele em homem macho. Eu já cansei de ver também. Menininho de 9, 10 anos, também em sala de aula falar. Porque meu pai me mostrou revistinha de mulher pelada, mas... Aí, novamente, fulano, não pode falar isso, tem menina na sala que não vai querer escutar isso aqui. Mas ele já acostumou com o pai, ele já acostumou com a mãe, falando isso pra ele. Gente, também é abuso. Você pegou uma criança de 9, 10 anos, botar ela pra ver filme pornô, é abuso também. Você não relou um dedo na criança. Mas é abuso. É abuso. Se você ficar falando com um filho menor de idade...
principalmente menor de 14, né, gente? Que segundo a legislação, a idade de consentimento é 14. Mas mesmo filho adulto, acho que tem coisa que nem pra filho adulto se fala. Chegar pra esse filho, que ainda é menor de idade, e ficar falando: ai, porque eu odeio transar com seu pai, porque seu pai é um grosso, porque seu pai faz isso e aquilo comigo na cama. Não é pra falar o que você faz na cama com o teu macho. Ou com a tua mulher também, se você é homem, fica falando o que você faz com a tua mulher. Não é pra falar, meu. Isso é coisa tua, é coisa íntima, coisa do casal. E se você tá chateada, tá ofendida com o que ele te fez na cama, você tem que resolver com ele. Ou no máximo, com uma terapeuta de casal. Não tem que resolver com o filho. Porque isso também é trazer o filho para um nível de maturidade que ele não tem. Vocês estão entendendo? Mas vamos voltar a falar do bode. Gente, o bode. Quando a dinâmica abusiva, quando as pessoas abusivas elas percebem que o bode, ele não vai facilitar, e ele percebe que aquela família é abusiva, sabe quando fica adolescente, que começa a pensar com a própria cabeça e fala: isso aqui não tá errado. Meu pai dá golpe na praça, minha mãe ajuda. Ou o contrário também. Minha mãe dá golpe na praça e meu pai ajuda e fica passando paninho, fica... ai, mas olha... Eu já vi muito caso assim também, de pai facilitador. O pai não era exatamente abusivo, mas ele era facilitador. Ele chegava lá e falava assim: ai, mas olha, sua mãe ela teve uma infância difícil, passou por isso, passou por aquilo, então ela tem medo de passar fome, então ela tem que dar golpe na praça. Gente, quanta gente que tem aí que é pobre e que é honesta, que trabalha direitinho, passa necessidade de passar aperto, mas não é desonesta. Isso depende muito da personalidade da pessoa, tá, gente? Não é só, ah, passou fome na infância, então é triste passar fome na infância. Mas nem todo mundo que passa fome na infância vai se tornar um adulto abusivo. Que vai fazer o filho passar fome também, ou vai fazer o filho passar uma privação. Você tem que querer mudar. Quando você é adulto, você tem personalidade suficiente para mudar. Vocês estão entendendo, gente? E aí, o que acontece? O que acontece nesse caso, gente? Acontece o seguinte: o bode, ele percebe que tem um monte de coisa errada. E ele fala assim: não, essa pessoa adulta, ela tá escolhendo continuar abusiva. Porque a gente pode até ser abusivo por um período, mas depois a gente pode revisar as nossas condutas. A gente pode olhar lá e revisar as nossas condutas. A gente pode chegar lá e falar assim: olha, eu quero ter uma conduta diferente na minha vida. Vai ser difícil, porque é difícil se desfazer de hábitos, mas é possível. É possível você querer. Eu, por exemplo, fui treinada também para ser compulsivo alimentar. Por quê? Porque eu passava por certas coisas na minha infância, que eu não vou falar o que é. Também não era abuso sexual, não, gente. No meu caso, foram outras coisas, né? Passava por certas coisas e, por exemplo, eu fui colocada contra a minha mãe. A minha mãe, ela não é narcisista, tá? Ela não é narcisista, mas ela é facilitadora de algumas pessoas. E já foi facilitadora, inclusive, dos pais dela, que vieram a falecer já. E certas pessoas colocavam ela contra mim. Então, quando eu era criança, como a minha mãe também não tinha esse aporte para lidar com isso, ela me xingava de tudo que era nome. Ela me batia. Mas não é só aquela disciplina, porque a pessoa... é normal a mãe disciplinar o filho, mas não era disciplina, era descarrego de mágoa. E hoje eu percebo isso. Existe uma diferença enorme entre você disciplinar o seu filho quando ele faz coisa errada, você dá uma bronca, você dá um sermão. De vez em quando é necessário dar um castigo pro filho, entendeu? De você descontar mágoa, de você xingar o filho de nomes, de você... E a criança, ela sente. Ela não entende racionalmente, mas ela sente. E aquilo ela vai levar pro resto da vida. Aquele descarrego de mágoa, ela vai levar pro resto da vida. E, gente, a minha mãe, ela se voltava contra mim. Só que aí as pessoas que elas percebiam isso ali no meio, né? E essas pessoas que me criaram pra ser dourada, apesar delas me colocarem contra minha mãe, elas me davam bombonzinho. Elas pegavam bombonzinho. Sabe aquelas caixas de bombom? Dá bombonzinho. Dá docinho. Quer comer não sei o quê? Era sempre assim. Era sempre assim. E aí eu aprendi que depois de um grande desgosto emocional, eu podia comer.
para me aliviar. E foi assim que eu fui treinada para ser compulsiva alimentar. Mas, gente, o bode, ele vê que tem coisa errada. O bode, ele vê que tem coisa errada e ele aponta as coisas erradas. O bode, geralmente, é quem vê que tem coisa errada ou quem não tem a personalidade suficiente para se tornar dourado. Ele não vai ser cúmplice de golpes na praça, ele não vai ser cúmplice de sacanagens e ele vai falar, não, isso aqui não tá certo. Isso aqui não tá certo. Os facilitadores também vão se colocar contra ele, passando paninho. Eles vão até falar, o fulano tá até errado, né? A Beltrana tá até errada, mas ele ou ela, ai, tem um motivo pra ficar assim. Ai, porque na infância ele sofreu, né? Quer dizer, ele é adulto, mas ele não decide sobre a própria vida. Não decide sobre a própria vida. Então eles vão passar paninhos, milhares de paninhos. E muitas vezes, quando você se colocar contra esse abusador, o facilitador vai se colocar contra você. Então, o que acontece num caso desse? O bode, ele vai perder privilégio, mesmo que um dia ele tenha sido dourado. Eu fui criada para ser dourada. Perde privilégio, perde o amor, entre aspas, que não é amor. Perde tudo. Aliás, quando você começa a contestar essas dinâmicas, a primeira ameaça que vem qual é? Pode ser ameaça de agressão física? Pode. Pode ser agressão, pode ser ameaça de, sei lá, de qualquer outra coisa? Pode. Mas geralmente, principalmente para esses que não agridem fisicamente, muitos abusadores não agridem fisicamente. Vai ser assim, olha, se não tá bom para você, é rua. É muito comum a ameaça de ou expulsão de casa, ou se for relacionamento de casal, terminar. Olha, se pra você não tá bom, ou seja, você não quer facilitar aqui a minha safadeza, eles não vão falar assim, porque eles acham que o que eles fazem não é safadeza. Eles acham que o que eles fazem é perfeitamente normal. Mas eles vão falar assim, olha, não tá bom assim a rua. Eles não vão se adaptar a você, principalmente se for pai e mãe. Porque pai e mãe, gente, é relação hierárquica. Pai e mãe é relação hierárquica. Então não tem essa de você chegar lá e falar, ai não, porque eu vou contestar meu pai e minha mãe. Mesmo quando o pai e a mãe fazem uma coisa muito errada, tem essa coisa da sociedade. Ai, mas mãe é sagrado. Mesmo quando ela dá golpe na praça, quando ela permite pedofilias, quando ela permite coisas hediondas, mas mãe é sagrado. Tem que ser quebrado esse estigma, gente. Quando a mãe é muito hedionda, muito absurda, não é mais sagrada. Acho que nem merece ser chamada de mãe. Entendeu? Mas vamos voltar aqui pro tema do vídeo. O bode, ele vai perder os privilégios. E se ele quiser continuar naquela dinâmica, geralmente ele vai ser posto para trabalhar. Por quê? Porque o abusador, gente, ele acha que trabalho é castigo. Ele acha que ele é o nobre. Sabe aqueles nobres que tinha antigamente? Que eles nem cortavam a própria unha. Quem cortava eram os outros. Quem cortava a unha dele eram os outros. Eram os serviçais. Então eles acham que trabalhar é humilhação. Eles acham que o mundo tem que servi-los. Por isso que eles adoram dar golpe na praça, eles dão golpe no banco, eles dão golpe no sei lá o quê. Por quê? Porque eles acham que dar golpe é assim, o mundo tem que me servir, o mundo tem que me servir de dinheiro, tem que me servir. E não é servir dinheiro para você morar num lugarzinho simples, é para morar em lugar chique, lugar top. Tem muito abusador, gente, tem muito abusador. Que ele, de classe média alta, que ele é extremamente... ele toma de muitas medidas ilegais. Então, o povo pensa, bandido é só esse pessoal que vai assaltar para roubar celular na rua? Não, esses são café pequeno, eles são café pequeno. Os grandões que vão roubar um monte de somas altas de dinheiro, eles não vão com arma na mão. Eles vão, muitas vezes, com certos tipos de artimanhas de sacanagem para dar golpe na praça e pegar dinheiro para continuar tendo seus luxos, né? Então, gente, o bode muitas vezes ele é colocado para trabalhar, ele é colocado para fazer serviço doméstico. Gente, serviço doméstico não é castigo. Tanto não é castigo que todo mundo tem que fazer. Tanto não é castigo que em países desenvolvidos ninguém tem empregada, porque é muito caro. É um salário que se pagaria uma pessoa que trabalha normal. Então, muita gente não pode ter emprego. Só os muito ricos podem ter empregada. Então, eles não têm empregada.
eles não têm empregada, e eles fazem o seu serviço doméstico. Serviço doméstico não é castigo. Trabalhar fora não é castigo. Trabalhar fora é você trocar alguma habilidade sua para você conseguir se sustentar. Mas o abusador acha que isso é humilhação. Por isso que tem muitos abusadores, tá, gente, que eles não trabalham, eles colocam os outros para trabalhar para eles e eles são parasitas de todo mundo. De todo mundo. Eles querem que os outros façam dinheiro para eles. Só que assim, gente, vocês têm que entender uma coisa, né? Existe uma diferença muito grande entre a pessoa que sofre de desamparo aprendido, porque foi criada num lar abusivo, e de uma pessoa que, de fato, é parasita. Eu já fiz um vídeo falando disso, né? Que o desamparo aprendido, ele... a pessoa já tentou trabalhar, ela já tentou estudar, só que ela tá com uma depressão tão forte que ela não consegue. Já sofreu muito assédio em local de trabalho. Só que a pessoa que é parasita, ela quer coisas grandes, ela quer que os outros mantenham apartamentos caros, roupas caras. E ele não tem depressão, ele sai, ele quer ir pra balada, quer ir pra festinha, quer comer do bom e do melhor, sem ter condição. Mas ele acha que o mundo tem que servir ele. Então, essa é a diferença. Não é todo mundo que é desempregado crônico que é parasita. Tem uns que são porque tem depressão profunda e tem outros que são porque é parasita mesmo. Não trabalha porque não quer e porque acha que é humilhação. Então, geralmente o bode, ele sabe fazer serviço doméstico. Geralmente o bode, ele já está acostumado a trabalhar fora. Geralmente o bode, o dourado, ele é um pouco mais aleijado nesse aspecto, ele é um pouco mais privado nesse aspecto, porque o dourado, muitas vezes ele é mimado, mas é um mimo que vai fazer com que ele não saia daquele mundinho, daquela bolha. Então, muitas vezes, ou ele vai aprender a passar golpe na praça também, ou ele vai ser dependente, inclusive financeiramente, do pessoal abusivo pro resto da vida. Entendeu? Ele tem certos privilégios que o bode não tem. O bode não, o bode já está acostumado com tanta coisa na vida dele, né? Ele já está acostumado com tanta coisa na vida dele que para ele não faz diferença. Ah, se ele for trabalhar com faxina, eu sempre faxinei a casa dos abusadores. Se ele for trabalhar com serviço pesado, mas eu sempre fui explorado na casa dos abusadores. Então, qual a diferença entre trabalhar para manter abuso e trabalhar para se libertar? É que se você for trabalhar para se libertar, você vai estar trabalhando para você, não para o ego alheio. É uma diferença muito grande. A diferença é enorme. Então ele já está acostumado. A única coisa é que quando ele tentar sair daquele ambiente abusivo, as pessoas vão no ouvidinho dele ou dela. Você não vai conseguir. Porque fora daqui você não vai conseguir. Porque você não tem habilidade, você não tem capacidade, você não tem maturidade, você não tem nada. Então eles vão chegar pra você e vão falar que, olha, você tem que trabalhar com a gente. Se você trabalhar lá fora, você não vai conseguir. E muitas vezes você consegue até melhor, porque quando você trabalha pra si, você só tá tomando conta de si. Você não tem que ficar aí inflando o ego e dando dinheiro para um bando de acomodado, para um bando de parasita. Você vai trabalhar para você. Entendeu, gente? Essa é a grande diferença. Então o bode, geralmente, ele é quem consegue se libertar. Só que ele sai com uma autoestima baixa. Ele sai achando que ele não vai conseguir. Às vezes ele sai com certas comorbidades, como eu saí. Por exemplo, não consegue, como é que eu posso falar aqui? Não consegue ter horário para trabalhar. Não consegue manter certas normas, certas regras. Tem muita gente que, por exemplo, o abusador tem uma lojinha, tem não sei o quê, aí trabalhava para o abusador e é sugado até o tutano. Aí muitas vezes não tem salário fixo, muitas vezes não é registrado. Muitas vezes o salário atrasa, mas é explorado até o tutano. Só que ali você tinha certas disfunções que se você for trabalhar no mundão, você não vai conseguir corrigir tão rápido. Por isso que eu falo, gente, quem quer sair, precisava de ajuda, sair assim sozinho,
todo engatilhado, todo cheio de problema. Mesmo quem está acostumado a trabalhar, às vezes se trabalha para a família abusiva ou para o casal abusivo. Eu vi casal também que os dois trabalhavam juntos e o abusador tirava até o tutano da pessoa abusada, mas a pessoa tem certos hábitos que em outras empresas não serão aceitos. Entendeu? Diz que precisa de ajuda, precisa ser reeducado como se fosse um bebezinho. Mas quem é que tá afim de terminar de criar filho dos outros, né, gente? Não é fácil não, gente, não é fácil não. Mas o bode, ele é o que mais tem chance de sair. O dourado, gente, apesar de ele ser mimado, dele ter os favores das pessoas abusivas, em troca de facilitação, e apesar dele ser uma pessoa que às vezes ele foi mais preparado pro mundão, para dar golpe, para lidar com essa sutil arte do relacionamento nos negócios, que não é muito fácil. E muitas vezes o bode ele vai cru pro mundo também. Mas ele é, não sempre, muita gente já falou que conheceu dourados que não eram dependentes dos abusadores, mas geralmente eu vejo os dourados serem extremamente dependentes dos seus abusadores. Aquele tipo assim que tem que ligar, ficar falando todo dia, e até a roupa se vai comprar não consegue. Mãe, eu vou comprar uma blusa azul, posso? Pessoa com 30 anos de idade. Mãe, posso comprar uma blusa azul? Assim. Tem uns que é tão, o negócio é tão assim que é a própria mãe que vai comprar roupinha do filho ou da filha. Às vezes com 20 e poucos, com 30, às vezes com 40 anos de idade. É a mãe que compra. É a mãe que faz comidinha, leva no prato. Eles fazem, gente. Os abusadores, eles fazem. Se precisar de alguém para facilitar as sacanagens deles, eles fazem. Leva comidinha no prato, compra roupinha, dá presentinho, mas é tudo para desacostumar a pessoa. E se ela for pro mundão, para não conseguir andar com as próprias pernas. Então, o dourado, muitas vezes, ele não tem muita condição de sobreviver no mundão, a não ser que ele tenha sido acostumado também a dar golpe na praça, a fazer certas sacanagens, mas aí ele também vai ter que encontrar um facilitador, ele também vai ter que encontrar pessoas que corroborem com as sacanagens deles ou delas. Então, se você for um bode ou se você é um bode, você tem muito mais chance de sair desse relacionamento do que uma pessoa que não foi bode, do que uma pessoa que é dourado ou qualquer outra coisa. Tem gente que é alternada, é o bode com dourado, é o bode com dourado, desde que seja útil. Mas assim, gente, quem é o bode mais puro, aquele bode mais puro que não recebe um mimo, que é acostumado a trabalhar muito cedo, é só ele chegar lá e falar, viu, se eu tô trabalhando pra esse povo folgado, eu posso trabalhar pra mim. Acabou. Posso trabalhar para minha liberdade, para o meu progresso, não para o progresso dos outros. Acabou. E ele já criou uma certa disciplina, ele já criou um certo hábito que muitas vezes o dourado não criou. Então o bode ele tem bem mais chances de sair. Claro que vai sair com sequela. Todo mundo sai com sequela desse tipo de relação, gente. De relação ou de família. Todo mundo sai com sequela. Todo mundo sai com sequela, mas o bode, ele não foi estragado na personalidade. Ele vai ter que se reeducar aí na questão da autoestima, na questão, muitas vezes, de certos hábitos. Hábitos, por exemplo, no meu caso, hábitos alimentares, hábitos de higiene, hábitos de horário, hábitos de, sei lá. Mas ele vai conseguir. O dourado, muitas vezes até pode até ganhar dinheiro, mas ele sustenta as pessoas abusivas, ele corrobora com as dinâmicas abusivas e ele nunca vai sair daquilo. O dourado pode ter o sucesso profissional que for, mas ele vai continuar levando esse círculo de desgraça adiante. O dourado é literalmente aquele que leva o ciclo de desgraça adiante. Ele é o típico que leva o ciclo de desgraça adiante. O bode não vai levar. Por isso que o bode é a quebra de toda essa baixaria. Gente, só uma coisa, eu fiquei muitos anos sem monetizar o canal. Agora eu monetizei o canal. Muita gente tá falando, ai, tá aparecendo anúncio e tal, né? Gente, por muito tempo eu não monetizei, mas eu pensei, qual o problema? Né? Por que eu não posso ganhar dinheiro com isso também? Por que eu não posso ganhar dinheiro com isso? Teve gente que falou, pô, Sara, demorou 5 anos, meu,
para você monetizar o canal. Como o meu canal já tinha uma determinada quantidade de horas e de inscritos, não foi tão difícil de monetizar. Entendeu? Então, gente, se vocês puderem, é um favor que eu peço aqui pra vocês. Pra vocês a continuar de graça. Pra vocês a continuar 100% de graça. Se vocês puderem clicar nos anúncios, assistir até o final. Passar o quê? 1, 2 minutinhos pra vocês assistirem lá. Às vezes alguns segundos. Não vai custar nada pra vocês. O conteúdo vai continuar de graça. Não vamos cobrar nada. E vocês vão poder aí estar me ajudando de alguma forma, tá? Eu agradeço muito. Se não fosse por vocês, eu não teria conseguido sair. Eu não teria força o suficiente pra sair. Mas, gente, muito obrigada. Desculpa o vídeo longo aqui. Nossa, eu fiz um monte de desabafo aqui, inclusive de coisa que eu vi em sala de aula, que me machucou muito. Já vi muita dinâmica abusiva, não foi só comigo, foi com várias outras pessoas. E às vezes a gente precisa colocar pra fora, né, gente? Comentem à vontade, mas não fiquem colocando o nome de vocês. Usem fakes. Não é tão difícil fazer um fake no YouTube. Faz lá rapidinho e comenta. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.